Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. A palavra de hoje se encontra no livro de Salmos, Salmo 142, Salmo de Davi, que tem como título Oração em meio a grande perigo. Então nós vamos ler, ele é um salmo pequeno, vamos ler aqui todo, só tem 7 versículos, então nós vamos ler e tentar entender um pouco do que Davi estava passando e por que ele escreveu esse salmo, né? Porque ele deixou esse salmo escrito e hoje nós podemos ler e podemos entender o que Davi passou e o que muitas vezes nós também estamos passando nas nossas vidas. Vamos ler aqui, Salmo 142, que tem como título assim, Oração em meio de grande perigo. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Então, no primeiro momento, nós já vemos que Davi, ele começa a falar o que ele fez. Ele começa a falar que com a voz dele, ele clamou ao Senhor. Com a voz dele, ele suplicou e ele derramou perante Deus a queixa dele. Ou seja, ele falou para Deus tudo que ele estava passando naquele momento, tudo que ele estava sentindo. Ele não escondeu nada de Deus. Ele se abriu para Deus, ele, como diz aqui pra gente numa linguagem popular, ele desabafou, mas com Deus. Ele falou tudo que ele estava sentindo naquele momento e ele expôs todas as angústias, porque muitas vezes a gente se sente angustiado, mas nós não queremos expor, ou não temos muito. Tem pessoas que têm mais facilidade de expor as suas angústias. Já tem outras que não têm, então acaba retraindo. No caso de Davi, ele expôs todas as angústias. O versículo 3 diz assim: Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Num caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Então, assim, no caminho em que ele andava, ele disse que ocultaram um laço. Então, assim, era como se tivesse uma armadilha onde ele estava ali, no caminho que ele estava andando. Isso me faz lembrar, lá no Antigo Testamento, quando ele estava na casa do rei Saul, e o rei Saul estava ali tentando matar Davi. Então, ele disse que no caminho em que ele andava, ocultaram um laço. Então, é porque perto dele, ali nas proximidades, alguém que estava perto dele estava fazendo uma armadilha para ele. Estava tentando tirar a vida de Davi. Então, ele conta isso para Deus também. Então, por isso que é importante nós falarmos, né, as nossas necessidades, as nossas dificuldades. É importante colocarmos diante de Deus. No versículo 4 diz: Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Esse versículo aqui me chama bastante atenção, porque muitas vezes a gente se encontra tão angustiado, mas com tanta dificuldade que a gente não consegue ver, olha para um lado, olha para o outro, e a gente se sente tão sozinho que a gente pensa assim, meu Deus, por que eu tô tão sozinha nesse momento? E a gente não consegue olhar e ver alguém que possa nos ajudar, dependendo da situação em que estamos passando. Então, Davi, ele passou por isso também, e ele fala para Deus que ele sente falta de refúgio, que ninguém cuidou da alma dele, porque nesses momentos de dificuldades que nós passamos, é importante, às vezes, ter alguém do nosso lado que nos apoie. Tem momentos que é só nós e Deus. Isso é indiscutível. Tem momentos da nossa vida que a gente precisa lutar, só nós e Deus. Assim como aconteceu lá com Jacó, no Vale de Jaboque. Foi Deus e Jacó ali, aquela luta. E há momentos em que a gente precisa de pessoas do nosso lado para nos apoiar, para nos dar uma força, para nos orientar. Então ele diz aqui que ele precisou de refúgio, mas faltou. Ninguém cuidou da alma dele. Então naquele momento ele se sentia extremamente só. Ele estava extremamente só naquele momento. O versículo 5 diz assim: A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Então aqui ele já passa, ele já começa a mudar um pouco a linguagem do que ele está relatando, que passou com ele.
No momento em que ele sentiu falta de refúgio e que ninguém cuidou da alma dele, ninguém estava do lado dele para cuidar dele, então ele diz que ele clama ao Senhor e reconhece que Deus é a porção dele na terra dos viventes, ou seja, que Deus é o suficiente, que aquilo que estava faltando na vida dele, aquela porção que estava faltando, era Deus. Aquele vazio, quem ia preencher era Deus. Aquela solidão, aquela falta de refúgio, quem ia preencher aquilo ali é Deus. Então Davi, ele já começa a mudar, porque quando ele começa a entender que ele necessita de Deus. Então, versículo 6. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Quem perseguia Davi naquele momento? Era o rei Saul. Então, assim, o rei Saul e as pessoas que estavam ali sob as ordens do rei Saul. Então, imagina aí o momento de dificuldade que Davi passou. Por isso ele se sentia tão sozinho. E ele diz às pessoas que... Porque os meus perseguidores são mais fortes do que eu, sim. Naquele momento ali ele se sentia fraco, ele estava sozinho. Então, era um momento de muita dificuldade. E ele assume, eu sou fraco, eu estou sozinho, eles são mais fortes do que eu, mas eu preciso de ti, Senhor. Então, Davi, ao mesmo tempo que ele sabe que ele reconhece ser fraco, ser frágil, ele também acaba clamando ali nesse momento, um momento de exaltação a Deus, porque ele está pedindo a Deus socorro. E aí o último versículo, que é o versículo 7, diz assim: tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Então aí Davi ele já começa a falar: tira a minha alma da prisão, me livra dessa angústia, para que eu possa louvar o teu nome, para que eu possa engrandecer, para que eu possa contar esse testemunho, para que eu possa falar o que o Senhor fez comigo. E pessoas justas me rodearão, porque me fizeste bem. Então, pessoas que verão o que o Senhor me fez, vai me rodear de pessoas boas, porque eu terei um testemunho para contar, e essas pessoas chegarão até a mim através do meu testemunho, porque diz assim, os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Então, o bem que Deus fez a Davi não ia ficar só em Davi. Pessoas estariam próximas de Davi por causa do bem que Deus fez a ele. Amém? Que Deus possa estar abençoando vocês, que Deus possa estar nos abençoando grandemente em todos os momentos, que nós possamos contar todas as nossas angústias, todas as nossas tristezas e dificuldades, que nós possamos contar para Deus, porque só Ele que preenche o vazio que muitas vezes a nossa alma se encontra.